Mateus capítulo 5, Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os perseguidos por causa da justiça. Mas o que isso significa? Espero que você esteja bem quando você estiver, aonde você estiver. Bem, a mensagem de Jesus é clara: o reino de Deus chegou. Arrependam-se. Vocês precisam nascer de novo se quiserem participar do reino de Deus. Muitas pessoas acreditaram e passaram a seguir Jesus a partir dessas palavras. Se tornaram discípulos de Jesus. As bem-aventuranças descrevem essas pessoas que disseram sim para Deus. Logo após dizer quem são os bem-aventurados, os discípulos do reino de Deus, Jesus diz que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Disse também que não se pode se esconder uma cidade edificada sobre os montes. Aqui, Roma está presente no discurso de Jesus e de uma maneira muito crítica. Por quê? Porque Roma era a cidade edificada sobre o monte Sião. Roma era a cidade-luz, Roma era quem anunciava o evangelho de César, o imperador romano, e Jesus está confrontando tudo isso. Ele proclama em alto e bom som que ele é o verdadeiro Cristo, Senhor e Filho de Deus. Ele anuncia o evangelho do reino de Deus e diz que a verdadeira luz do mundo brilha sobre os seus discípulos e não sobre Roma. Os filhos do reino de Deus são a verdadeira comunidade iluminada. Mas, estranhamente, os filhos de Deus são os mais improváveis. Jesus faz a esperança do mundo repousar nas mãos daqueles que o mundo despreza. Jesus começa o seu ministério na Galileia e em Mateus capítulo 4, versículo 23, nos diz que aqueles que sofrem de muitos males e tormentos, como endemoniados, loucos, paralíticos, ele os cura e todos se tornam seus discípulos. Portanto, as pessoas que Jesus chama de bem-aventurados são descritas como doentes, que padecem de vários males e tormentos. Uma grande multidão de miseráveis e desafortunados. Ali adiante de Jesus estava uma multidão de pessoas machucadas e feridas. Feridas pela vida, mas também e principalmente oprimidas por Roma. Aquelas pessoas eram pessoas sofridas, que tiveram seus direitos usurpados, seus familiares mortos, assassinados e suas posses tomadas à força por Roma. Aquele era um território espoliado por Roma, impostos extorsivos. Aquela era uma multidão de pessoas que não tinham a quem recorrer. Quando eles percebem que Jesus manifestava o poder de Deus, correram para ele. Ele olha para a multidão, assume o papel de rabino de Israel e ensina as multidões dizendo que elas eram bem-aventuradas. A expressão bem-aventurada vem do hebraico ashrei, que se traduz aquele que caminha. Jesus chama seus discípulos aqueles que caminham. No Ocidente, traduzimos bem-aventurado por felicidade, mas nada poderia ser mais distante do Evangelho de Jesus do que o conceito de felicidade da cultura ocidental. A felicidade definida em termos de conforto, prosperidade, satisfação, realização de desejos é algo completamente estranho ao conceito de felicidade da Bíblia Sagrada. A felicidade como prazer e ausência de dor e sofrimento é absolutamente alheia à cultura judaica e ao que Jesus chamaria de felicidade. Quando Jesus usa a expressão ashrei, traduzida por bem-aventurado ou feliz, está descrevendo aqueles que estão em marcha. E para onde marcham os discípulos de Jesus? Para o reino de Deus? Na verdade, marcham no reino, para o reino. Marcham no reino que já chegou e para o reino que será consumado na eternidade. Bem-aventurado aqueles que marcham para o reino, felizes aqueles que experimentarão as dimensões da vida e as realidades mais extraordinárias da parte de Deus. Essa é a bem-aventurança de Jesus. Ashrei os pobres de espírito,
depois deles é o reino dos céus. Reino de Deus e reino dos céus são expressões sinônimas que fazem referência ao Shalom da tradição de Israel. Shalom é o reino de paz e prosperidade. É o lugar de abundância de tudo e para todos. Jesus ele está dizendo que felizes são aquelas pessoas que se sentem oprimidas pelos romanos, uma metáfora do reino das trevas e também do reino de Adão, mas que amanhã participarão da plenitude do reino de Deus para onde marcham. As bem-aventuranças não são, portanto, uma lista de virtudes. Jesus não está dizendo que as pessoas são bem-aventuradas porque são pobres de espíritos. Não está elogiando os que choram, nem os que têm fome e sede de justiça. As bem-aventuranças descrevem a condição dos discípulos, não as suas virtudes. Os discípulos do reino de Deus são felizes, bem-aventurados, não porque choram, mas porque serão consolados. Não porque são pobres de espíritos, mas porque herdarão o reino de Deus. São felizes porque continuam em marcha. Não são bem-aventurados porque terão satisfeitas suas fomes e sede de justiça. Eles alcançarão misericórdia, por isso verão a Deus. A grande bênção dessas pessoas está no fato de que receberão um favor de Deus. Elas que marcham à luz do reino de Deus receberão seu favor e participarão da sua plenitude. Quem tem fome e sede de justiça? Aqueles que foram aliviados aviltados do seu direito e que foram usurpados de suas dignidades. Quem teve seus bens, seus valores, os seus tesouros tomados de assalto por um poder maior. A expressão mansos indica aqueles que não têm vez, que não têm voz, não têm força para se defender, gritam e ninguém escuta. Por que choram? Choram pelos seus mortos, choram suas perdas, suas dores. Quem são os pacificadores, senão aqueles que estão cansados de guerra? Os que promovem a paz e gritam: parem com essa violência, parem de matar, parem com essa conquista à custa das vidas humanas. Pureza de coração não é uma virtude espiritual. Na verdade, toda a Bíblia diz que o que falta aos filhos de Adão é um coração puro. Essa pureza está mais por uma ingenuidade e inocência simplória. Os discípulos de Jesus são vazios de arrogância e prepotência. São cientes de sua condição de penúria e necessidade. Na tradição teológica latino-americana, há quem afirme que Deus fez uma opção preferencial pelos pobres. Bem, eu não me sinto muito confortável com essa crença, mas uma coisa é clara e certa: os pobres fizeram uma opção preferencial por Deus. Os discípulos de Jesus entraram na marcha no reino e para o reino, abandonaram seus papéis de vítimas e se tornaram protagonistas de um novo mundo. Conquistaram nas suas mãos sua pobreza e miserabilidade, seu padecimento da justiça e do abuso, suas lágrimas de dor e seu luto, seu coração misericordioso, seu amor pela paz e a pureza do coração, e redimensionaram tudo a partir da boa notícia do reino de Deus. Desde então marcham pelo mundo como profetas de um novo céu e uma nova terra. Por isso são o sal da terra e a luz do mundo. São a esperança do mundo, pois sua salvação não vem dos poderosos, não vem de quem tem força, não vem dos ricos e dos encastelados. De onde vem a esperança para um mundo como o nosso? Vem daqueles que nasceram de novo, que não se vitimizaram, daqueles que expandiram a sua consciência e foram feitos por Deus, a grande força capaz de promover mudança na história a partir de utopia que vai para além da história. Vem daqueles que continuam em marcha, marcham porque a sua esperança os coloca em movimento, com dores, com sofrimento, mas não desistem de caminhar. Choram por justiça, mas não interrompem a marcha. Clamam por paz, mas seguem pacificadores no caminho da solidariedade. Seguem marchando. Bem-aventurados.